pessoal, bem-vindo à aula de hoje. Sou a professora Kátia Regina Batista e nesta aula falarei sobre o indivíduo, a cultura e a sociedade. Você estudará sobre a importância de ver o indivíduo não somente como ser social, mas como um ser influenciado por padrões culturais diante da sociedade em que vive, pois a cultura fornece regras específicas. Assim, para compreender o indivíduo e a sociedade, é necessário entender a qual cultura pertence. A cultura, ela é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. A cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou uma sociedade. São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. Ela é definida como a maneira de viver de uma sociedade. Esta maneira de viver compreende inúmeros detalhes referentes ao comportamento, mas entre eles há sempre fatores em comum. A origem da palavra cultura vem do termo em latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. Por isso, o termo também está associado a outras palavras, como a agricultura, que trata o cultivo e o crescimento das plantações. Segundo Albuquerque e Medeiros, o que somos e o modo como agimos são influenciados por um complexo biológico-cultural, no qual a biologia e a cultura influenciam-se mutuamente e compõem a natureza humana. Os elementos que compõem a cultura são compartilhados pelos membros, de uma sociedade, criando-se assim uma identidade cultural. A cultura também é um mecanismo cumulativo, porque as modificações trazidas por uma geração passam à geração seguinte. Cultura e sociedade, o ser humano, a cultura, a etnia, sociedade, humanidade, tudo isso faz parte da cultura. A Unesco. A Unesco organizou uma comissão no intuito de mudar o paradigma do processo de formação do sujeito, com vista à formulação das diretrizes de orientação para o novo milênio, intitulado de Relatório Delors. O relatório pôs ênfase no respeito à diversidade e aposta na defesa do pluralismo como forma de melhorar o entendimento entre os povos e a construção de um mundo melhor, além de reafirmar as ideias de educação continuada. Essa reafirmação é que a cultura deve ser considerada, segundo a Unesco, como um conjunto dos traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças, constatando que a cultura se encontra no centro dos debates contemporâneos sobre a identidade, a coesão social e o desenvolvimento de uma economia fundada no saber, afirmando que o respeito à diversidade das culturas, à tolerância, ao diálogo e à cooperação em um clima de confiança e de entendimento mútuos estão entre as melhores garantias da paz e da segurança internacional. Por isso que é muito importante essa declaração, esse relatório que a Unesco fez. A cultura. A cultura, em geral, proporciona aos membros de uma determinada sociedade um manual indispensável em todos os campos da vida,
Sem a cultura, tanto a sociedade como seus membros estariam impossibilitados de funcionar eficientemente. O fato de a maioria dos indivíduos da sociedade reagir a uma dada situação de determinada maneira habilita qualquer um a prever o comportamento com um alto grau de probabilidade. A cultura também pode ser definida como comportamento por meio da aprendizagem social. Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana e tornou-se o foco central da antropologia desde os estudos do britânico Edward Taylor. Segundo ele, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A sociedade vem despertando, porém ainda lentamente, para a necessidade de novos rumos para a educação nacional e para a formação de um novo sujeito, transformador de suas próprias práticas. A transmissão do conhecimento nas mais diversas sociedades, sejam elas primitivas, ancestrais ou evoluídas modernas, se dá entre as gerações, inserida no centro das famílias, reproduzindo os comportamentos dos indivíduos. Estes comportamentos podem se manifestar de forma individual mesmo dentro de um grupo, em que cada um interage de forma única. Nesse sentido, o conhecimento é produzido, reproduzido e armazenado, tanto de forma individual como coletiva. Essa transmissão cultural é um processo de aquisição de comportamentos, atitudes ou tecnologias através de estampagem, condicionamento, imitação, ensino ativo e aprendizagem, ou a combinação desses elementos. Quando a transmissão ocorre dos pais para a criança, ela é denominada de vertical. Quando é feita entre membros da mesma geração, ou seja, adulto-adulto, criança-criança, denomina-se de horizontal, e é chamada oblíqua quando se dá entre não parentes de geração distantes. Transmissão cultural, pela imitação do que é observado ou pela oralidade contada pelos que a possuem ao longo do tempo no território e pelas gerações, como eu acabei de falar no slide anterior. As sociedades tradicionais encontram um repertório de conhecimento ecológico que geralmente é local, coletivo, diacrônico, sincrético, dinâmico e holístico. Portanto, algumas comunidades limitam ainda em si mesmas uma cultura própria e parecem, quando observadas sem contato íntimo, estar inerte no tempo, devido a uma aparente rusticidade peculiar, sendo conhecidas pela ciência e popularmente como artesanais e tradicionais. Significa que tudo é feito, aprendido ou compartilhado por membros de uma sociedade. Valores, crenças, comportamentos, símbolos, línguas e objetos materiais. A sociedade significa um grupo de pessoas que vive em um território definido e que compartilham uma cultura. Evidentemente, a cultura é um componente fundamental de toda a sociedade. A cultura influencia crenças e comportamentos. Alguém que mora no Brasil provavelmente tem hábitos diferentes de pessoas que moram em outros países, Estados Unidos, na China, na Índia ou na França. A cultura influencia não apenas a língua, mas até a linguagem corporal das pessoas,
a forma como se cumprimentam e os valores considerados importantes. Cada local, cada país, cada sociedade tem a sua cultura. E a gente conhece essas culturas através, é claro, da globalização, da tecnologia, que nos levam a outros países, para que possamos conhecer um pouco dessas culturas e dessas tradições. As comunidades tradicionais têm sua própria cultura, diferente quanto à linguagem adotada, como a forma de interação com a natureza e sua dependência dela para sobreviver. Fazem rituais místicos e, principalmente, conhecimento muito íntimo dos recursos naturais utilizados por eles. Um exemplo clássico desses rituais místicos e desses recursos naturais utilizados é pelo povo indígena, né? Então, nesse contexto de inter-relação e interdependência, faz-se primordial para os grupos a conservação ambiental das terras indígenas, como forma de garantir a manutenção de suas tradições e modos de vida. Quem nunca tomou um chazinho da avó, né? Então, os nossos próprios antepassados já conviveram com esses recursos, com a utilização desses recursos naturais. Né? Toda avó sempre falou, né? Olha, toma este chá que vai melhorar. Eles não tinham remédio, não tinham farmácia, eles usavam a natureza. Então, como forma de garantir a manutenção de suas tradições e seus modos de vida, sendo, portanto, uma estratégia de ocupação territorial estabelecida para a proteção dos povos indígenas. Algumas pesquisas apontam que os povos indígenas tiveram um papel fundamental na formação da biodiversidade encontrada aqui, na América do Sul. Muitas plantas, por exemplo, surgiram como produto de técnicas indígenas de manejo da floresta, como a castanheira, a pupunha, o cacau, o babaçu, a mandioca e a araucária. Os povos indígenas sempre usaram os recursos naturais sem colocar em risco o ecossistema, muito pelo contrário, eles ainda ajudavam a conservar o meio ambiente. Estes povos desenvolveram formas de manejo que têm se mostrado muito importantes para a conservação da biodiversidade no Brasil. Hoje a realidade das florestas, do meio ambiente aqui no nosso país está ameaçado, né? Conforme a civilização vai crescendo, conforme os povos vão aí manuseando a natureza, usando a natureza como recurso para o desenvolvimento urbano. Esse manejo que os povos indígenas faziam inclui a transformação do solo pobre da Amazônia em um tipo muito fértil, a terra preta de índio. Estima-se que pelo menos 12% da superfície total do solo amazônico teve suas características transformadas pelo homem neste processo. Quando estas comunidades tradicionais estão inseridas em um centro urbano, pois saíram de seu território, de sua naturalidade e passaram a ocupar outro lugar geograficamente. Elas continuam com seus saberes de práticas, costumes e crenças originais que é transmitidos de geração a geração. Não seria exagero afirmar que os membros de uma sociedade tradicional estão voltados para o passado e expressam essa atitude através de diversas formas de ritualização. Entretanto, isto não significa que tais sociedades estão paralisadas no tempo e no espaço, apenas que estão mais voltadas para a reprodução dos modos de agir, de sentir, de pensar do grupo, do que para a sua renovação.
Como exemplo disso, o que eu imagino que aconteça é como se uma família indígena na cidade, né? Eles mudam de região, mas continuam com as crenças originais de onde eles saíram. Na sociedade tradicional, existe então a dimensão da experiência histórica, da experiência social e da experiência individual. A experiência histórica, acumulada e transmitida por meio de gerações por uma cultura rural determinada. A experiência social, compartilhada pelos membros de uma mesma geração ou um mesmo tempo geracional. E a experiência individual, pessoal e particular do próprio produtor e sua família, adquirida pela repetição do ciclo produtivo anual, gradualmente enriquecido por variações, eventos imprevistos e surpresas diversas. O conhecimento se propaga ao longo das gerações quando possui importância para seus membros. Ele se dá de forma intrafamiliar, extrafamiliar e transfamiliar, ou seja, o conhecimento passa de geração em geração. Indivíduo e família. Então, como eu já disse no slide anterior, o conhecimento ele passa da forma intrafamiliar, da forma extrafamiliar e transfamiliar. E já vamos ver o que cada um deles significa. Transmissão intrafamiliar é o que manifesta e fica retido no interior da família e as demais pessoas da comunidade não possuem acesso a ele, ou seja, aquele conhecimento fica retido, fica somente na família, na mesma família. Nenhuma pessoa, ninguém fora da família tem acesso a esse conhecimento. Extrafamiliar, como o próprio nome já diz, extrapola a formação da família para outro sujeito da comunidade, ou seja, outras pessoas têm acesso a essas informações. Transfamiliar é aquele conhecimento que atravessa as famílias da comunidade, que atinge toda a comunidade. Então, cada um desses três conceitos, um difere do outro, mas o objetivo, o foco é o mesmo, que é o que é a transmissão do conhecimento através das gerações. A cultura representa cada etnia, hábitos, crenças e a infinidade de características próprias e que diferenciam umas das outras. Já pensou se todas as culturas, se todos fossem iguais? E está intimamente relacionada aos aspectos sociais e ambientais nos quais as sociedades estão imersas. Cada cultura com seus hábitos, suas tradições, seus costumes, e esses costumes repassam às suas gerações e vão passando até que, assim, é infinito as culturas, o relacionamento da transmissão das culturas. Cultura, então, tem, dentro da cultura de um povo, de uma sociedade, tem as tradições. Uma dessas características são a linguagem, cada cultura tem a sua língua. Os mitos, cada um acredita, nas suas crenças. Os saberes, os conhecimentos, as expressões artísticas, as práticas e os costumes, as vestimentas, as danças, os rituais, como eles fazem. As tribos africanas têm muitos rituais, têm muitos mitos, muitos saberes, os indígenas também. Então, assim, vários povos, cada um tem a sua tradição, seus costumes, Nós temos aí alguns exemplos, como eu já falei, a cultura africana e a cultura indígena, que são as mais conhecidas.
e que respeitam muito, acreditam muito nesses mitos, e é muito interessante conhecer a cultura deles. As diferentes culturas que representam as diversas sociedades humanas, em toda a sua coletividade, se formam numa sociedade estruturada e alicerçada no acúmulo de conhecimentos vivenciados e modificados ao longo do tempo, que se baseia na família e no indivíduo. O conhecimento se perpetua ao longo das gerações, quando possui importância para os seus membros, como eu já falei lá no intrafamiliar. E esses conhecimentos é importante porque estes fenômenos resultantes é um processo histórico de acumulação e transmissão de conhecimentos, que toma forma de uma espiral em várias escalas, espaços temporais, desde a do próprio produtor, já que durante cada ciclo sua experiência se vê paulatinamente incrementada sobre a base do aprendido, no ciclo imediatamente anterior, até a comunidade cultural, já que o conhecimento vai se aperfeiçoando e se adaptando de geração após geração à realidade local de cada presente. Indivíduo, família, comunidade e sociedade. Esse quadro reflete a transmissão do conhecimento, da cultura e como ela é importante para o indivíduo, porque não tem indivíduo sem cultura, não tem indivíduo sem história, não tem indivíduo sem tradição, né? Então, nesse contexto, tudo isso engloba a cultura e a sociedade. Para Johnson, a sociedade especificamente é um sistema definido por um território, geográfico, que pode ou não coincidir com as fronteiras de noções de Estado, dentro do qual uma população compartilha cultura e estilo de vida, comuns em condições de autonomia, independência e autossuficiência relativa. Intrinsecamente conectados e interdependentes no conjunto social humano em que ocupam territórios e realizam modificações, ora no seu próprio modo de vida, ora no ambiente em seu entorno, modificando e alternando para suprir as necessidades. Entre isso está, nesse conjunto social, estão, a cultura, a família, a comunidade, a sociedade. Porque a cultura ela influencia crenças e comportamentos, né? Então, assim, cada lugar tem a sua cultura, né? E tem a cultura material e a cultura não material. Por exemplo, a cultura material engloba objetos físicos de uma sociedade, as ferramentas, a tecnologia, as vestimentas, os meios de transporte, etc. Alguns símbolos da cultura material no Brasil são o telefone celular, o computador, iPod, etc. Um componente da cultura material que foi adotado por diversas sociedades é o uso de joias para indicar que uma pessoa é casada. Por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, usa-se um anel no dedo anelar da mão esquerda, os famosos anéis de noivado. Em sociedades não industrializadas, constituídas por poucos habitantes, isso é desnecessário, pois quase todas as pessoas se conhecem e sabem quem é quem não é casado. Em certas regiões, na Índia, por exemplo, as mulheres usam colar para indicar que são casadas. Em relação ao casamento, cada cultura também tem a sua tradição, né? Tem lugares que
desde criança, as meninas, os casamentos já são arranjados, né? Sabemos que a cultura árabe é bem diferente, né, da nossa cultura, especialmente em relação às mulheres. A cultura não material compreende os aspectos intangíveis de uma cultura, os valores e crenças que influenciam seus membros e que os diferenciam dos indivíduos que constituem outras sociedades. Aqui no Brasil a gente sabe, não tem essa questão da tradição do casamento, que no Brasil a gente tem gente que usa aliança, tem gente que não usa. Então, assim, o Brasil não fica restrito a essa cultura, essa tradição do casamento, né? Mas tem lugares que é muito sério essas questões e que identificam quem é casado e quem não é. O desafio da nova sociedade está em inserir conhecimentos para que a sociedade possa se voltar a respeitar o meio ambiente e utilizar seus recursos de forma sustentável. Assim, a sociedade e a natureza podem novamente interagir de forma saudável, proporcionando equilíbrio. Isso é o que se idealiza em ter, né? Isso é o que nós idealizamos, porque é muito importante a sociedade e a natureza que interajam de forma saudável. O mundo está mudando cada vez mais rápido. Novas descobertas, informações, pesquisas, invenções são criadas a cada momento. Tudo também está cada vez mais conectado, seja virtual ou fisicamente. Não existem mais sociedades isoladas ou atos e circunstâncias que não remetem às consequências para todos. Vivemos em cidades abarrotadas, amontoadas de pessoas, mas não entendemos o real sentido de comunidade. Vivemos há muitos anos no mesmo prédio, mas sequer sabemos o nome do nosso vizinho. Essa é a realidade hoje de muitas pessoas. Consumimos recursos naturais sem ao menos ter noção do que se trata e de onde vem. Ou pior, consumimos como se tivéssemos uma fonte inesgotável de tudo e geramos resíduos como se eles sumissem do planeta no momento em que entram na lixeira. Muitas pessoas não têm a consciência do enorme impacto que se causa em nosso ambiente, ou até pessoas têm a consciência, mas não se sabe como agir para reduzir esse problema. A verdade é que o pensamento, a maioria de nós temos um pensamento imediatista de resolução das coisas, que nos direciona para longe de uma vida sustentável, pois esta somente pode existir se tivermos pensamentos e ação a longo prazo. E sabemos que a realidade hoje, dessa forma saudável de interagir com a natureza, é quase que não existe, né? Outra questão que não é considerada, mas é que tem por grande parte dos seres humanos, que passam 94% do seu tempo dentro de espaços fechados, seja em casa, no trabalho ou em algum meio de transporte, e sabem menos ainda da influência que os espaços construídos promovem em seu bem-estar social e saúde física e mental. Sabem pouco também sobre o grande impacto que a construção civil promove no meio ambiente, causando danos irreversíveis a sistemas naturais existentes no mundo todo. Novamente, aqui se faz presente a conexão direta entre ação e reação. Então, esse é o grande desafio da nossa sociedade, da sociedade tradicional, né? É lidar com essa situação entre o homem e a natureza,
Cada vez mais as cidades estão aumentando e o espaço da natureza diminuindo, né? Exemplo disso é que os animais, cada vez mais encontramos animais selvagens na cidade, caso de onça, que invadem a cidade, porque o espaço deles eles não têm mais espaço, não tem para onde ir, né? O mundo enfrenta uma crise ambiental proveniente dos 5 continentes. Cada parte do mundo tem a sua culpa em relação ao dano ambiental, aos danos ambientais, decorrente da ação humana, de anos, séculos de atuação humana, com seu consumo desenfreado dos recursos naturais, poluindo solos, rios, mares e ar, provocando desmatamentos e ocupando áreas rurais. Nós sabemos muito, como é muito sério o caso do desmatamento lá no Amazonas, e leva à questão também das seguranças, que o povo é muito violento, então por conta de usar esses recursos, esse desmatamento, muitas madeireiras lá acabam cometendo crimes, né? Ao construir uma residência, devemos levar em consideração todas essas questões expostas acima, principalmente porque estamos construindo um bem material que ficará no ambiente por mais de 100 anos, muito mais tempo do que nós mesmos ficaremos, além de todo o engajamento educacional, né? Então, assim, seria muito interessante, agora eles estão analisando a construção de casas sustentáveis, né? Ou seja, com os recursos ambientais. Então, nessas novas residências e para a melhoria de todos os problemas citados acima, como o desmatamento, poluição, e todos os problemas que o homem causa na natureza, inúmeros benefícios seriam criados com as casas com sustentabilidade ambiental. Redução do uso de materiais e menor impacto ambiental. Casas mais saudáveis para os usuários, redução do consumo de água e energia, conscientização da população, fomento de políticas públicas para construção sustentáveis, incluindo incentivos fiscais. Acredita-se que a reflexão mais importante a ser considerada dentro desse contexto é a mudança de cultura e conceitos, que casas certificadas sustentáveis possam promover em toda a instância da sociedade civil. Pelo fato de englobar distintos profissionais de distintas classes sociais e interesses, conhecimento pode ser facilmente multiplicado para toda a população, e ideias brilhantes e inovadoras podem surgir a qualquer momento. Seria muito bom, né, se todas as sociedades, as comunidades se conscientizassem para esta sustentabilidade, né? Alguns desafios da nossa nova sociedade. Na busca de proporcionar a sustentabilidade socioambiental para garantir o futuro da humanidade, a sociedade esbarra na sua própria formação, que necessita ser repensada e reestruturada, visando a formação de um novo sujeito humano que busque atuar perante o planeta, não de forma a continuar os processos de degradação impostos pelo modelo socioeconômico, mas que traga a sustentabilidade e a sobrevivência da espécie humana. Os desafios contemporâneos da nossa sociedade tradicional, então, busca promover, então, nós temos que pensar numa análise, numa reflexão, numa difusão de ideias, o cruzamento de múltiplas perspectivas a respeito do contexto atual, da cultura e da educação. Estamos testemunhando, na sociedade contemporânea, conflitos crescentes de diversas ordens de grandeza e perspectivas. Hoje temos, né? Aliás, sempre teve, mas hoje se destaca as guerras, terrorismo, fechamento de fronteiras, polarização
de posicionamentos e projetos de sociedade têm suas bases, além de interesses econômicos, divergências culturais e política. Dentro desse contexto, a empatia é um tema que vem sendo tratado e considerado por inúmeras organizações dos campos sociais e cultural da sociedade civil, como um elemento fundamental a ser valorizado e desenvolvido na sociedade contemporânea. Mas de que mesmo estamos falando quando falamos de empatia, né? Qual a importância da empatia na sociedade contemporânea do ponto de vista social, cultural e educacional? Então, assim, é muito importante que o homem tenha essa empatia para que se possa proteger mais o planeta, né? Nunca ficou tão claro como agora a proximidade entre o ser humano e a tecnologia. A humanidade caminha para uma convergência cada vez maior entre o mundo virtual e o real. O que a gente faz dessa revolução hoje é o que vai determinar como será a nossa vida em sociedade. Fala-se muito em smart saúde, smart educação, smart city, mas se não usarmos de maneira adequada essas tecnologias, poderemos estragar a vida do planeta. Uma das maiores especialistas em mundo digital do Brasil e autora do livro, Marta Gabriel, ela escreveu o livro Eu e os Robôs. Se você tiver a oportunidade de ler. O futuro tem que ser ético e completamente sustentável para oferecer uma vida melhor para o ser humano, salienta a autora, ao recordar que o governo japonês já planeja Sociedade 5.0, em que o que se busca são soluções tecnológicas para problemas sociais e ambientais. Em países desenvolvidos, países de primeiro mundo, a gente vê que essa questão social, essa questão em relação ao meio ambiente é bem trabalhado, é muito exigido, né? Eles exigem muito para cuidar do planeta. Tudo isso tem um potencial para a gente ter uma vida maravilhosa no nosso planeta. Nosso planeta ele é imenso, né? Tem muitos recursos. Os recursos naturais são muito importantes para a manutenção da nossa vida. Mas esses recursos estão sendo usados de maneira errada, né? Então, como tudo isso, então a gente tem muito potencial para ter uma vida maravilhosa dentro do nosso planeta, mas também tem potencial de ter utilização errada. A tecnologia sempre traz cenários que enriquecem e que manipulam. Aí entram as leis de proteção, que dizem que pode fluir o que não pode fluir, né? Outro campo também, outra questão está no campo profissional, como robôs fazendo quase tudo e prestes a superar a inteligência humana. O que sobrará para as pessoas? A tecnologia, então, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Hoje a gente está vendo a máquina substituir pessoas. Pessoas estão perdendo empregos, estão sendo substituídas por robôs, né? Essa mesma autora diz que a gente não brigue com a tecnologia, você não vai ganhar dela. Abraça a tecnologia, seja expert em usá-la, né? Acima de tudo, seja humano. Isso faz parte do desafio da nova sociedade. Então, a tecnologia vem tomando muito espaço, né? Ela também diz que se você não quer ser substituído por um robô, seja humano. Use o robô e coloque a sua humanidade acima dele. É complicada essa situação, né? Porque a inteligência artificial hoje está tomando lugar, aí seu espaço está crescendo dentro da nossa cultura. Hoje, antigamente você ia no mercado, no simples mercado, fazer uma simples compra e tem a caixa que passa a sua compra, você vai e paga normal. Hoje tem lá um computador, você mesmo passa as suas compras, você mesmo paga, você mesmo embala. Então, a tecnologia está tirando empregos. Isso, por um lado, é bom,
né, por conta que está a questão do meio ambiente, mas por outro lado não é bom, porque daí o ser humano, como vai ficar o trabalho dessas pessoas que precisam, né? Então, esses grandes desafios que nós já vimos, essas questões, então assim, no pensamento, dentro do pensamento moderno, né, o que parece seguir uma marcha de progresso cada vez maior, então a gente se depara com problemas, né? E não é fácil. Então, são fundamentos, né, teóricos da própria ciência que começam a ruir, mostrando que a ciência repousa, né, em última instância, sobre o princípio da casualidade, tendo demonstrado as limitações de tal princípio, né? Então, assim, cada vez mais os avanços científicos e tecnológicos estão se fazendo notar. Aos poucos, não somente as bases teóricas da ciência, mas a tecnologia e a industrialização também acabam sendo questionadas. Resumo, né? Então, nesta aula, você estudou sobre a importância de se ver o indivíduo não somente como um ser social, mas como um ser influenciado por padrões culturais diante da sociedade em que vive, pois a cultura fornece regras específicas. Assim, para compreender o indivíduo e a sociedade, sendo necessário entender a cultura a qual se pertence. E que a transmissão do conhecimento nas mais diversas sociedades, sejam elas primitivas, ancestrais, evoluídas ou modernas, se dá entre as gerações daquelas formas como eu falei, inserida no centro das famílias, reproduzindo os comportamentos dos indivíduos. E por fim, na sociedade atual, o grande desafio está na crise ambiental. Então, também tem a questão do uso de cobaias humanas e animais em ensaios clínicos medicamentosos. Então, assim, que na maioria das vezes não respeita normas e protocolos exigidos para tal, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem que ter a aprovação pelo Comitê de Ética, em certos casos, pelo CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? Então, assim, até os animais não estão escapando de serem, aliás, sempre foram cobaias humanas, mas estão sendo mais usados ainda, segundo aqui o artigo, né? Então, o desenvolvimento de produtos sustentáveis, né, as empresas manufatureiras ainda têm como pressupostos o desenvolvimento de produtos modelos pautados na lucratividade, visando a geração de mercadorias com alta qualidade, baixo custo e elevada lucratividade. Diante disso, o avanço científico e tecnológico encontra um grande desafio frente ao desenvolvimento sustentável das empresas, ou seja, crescimento das empresas, desmatamento da natureza, aliás, crise no meio ambiental. Essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem no fórum de discussão, discutem suas dúvidas e assistem essa aula quando quiserem. Um abraço a todos e até a próxima aula.